Boa noite, seja bem-vindos. Boa noite, Amena. Como vai? Tudo bem? Oi, Tá ouvindo bem? tudo bom, professora? Tudo Tudo ótimo, graças a jóia. Deus. Ai, agora aqui meu computador estava ligado, agora apagou aqui. Vamos ver o que aconteceu. Sempre tem uma coisa, né, que acontece, né, menina? Vai Faz saber o que parte, eu bem, esse fiz. mundo tecnológico é muito novo ainda, para mim, pelo Não, menos. para mim também. Ah, eu acho que eu apaguei aqui a luzinha, viu? Bom, tá certa. Deixa eu só me organizar aqui, a minha. Fica tranquila aí, Uhum. a O gente pessoal está vai. chegando. Ângela, seja bem-vinda. Você pode também aí estar cumprimentando o pessoal que você for vendo, né? Tô vendo aqui quem tá entrando. Tá, o som tá bom aí ou tá balançando? Porque o microfone aqui, tá tudo Não, bem tá o som? bom. Tá ouvindo bem. Tá bom? Então Tá tá bom. joia. Boa noite, Ângela, seja Gente, bem-vinda. Ó, nós estamos com 3 pessoas na sala. Vamos esperar só mais um pouquinho. Aí a gente já tranquilo, começa, né, Nena? Eu me organizando aqui tranquilo, vamos. com o nosso roteiro. Menina, eu tô com uma tosse Temos também. uma cola, né? Não tem Uma jeito. colinha, né? Senão não tem jeito. Eu tô com uma coceira na garganta. Ai, Deus me Aqui, eu tô livre, com a né? minha água Eu, aqui, eu também. uma A gente aguinha pra ajudar. a gente já pensa logo que é coisa ruim, né? Oh, meu Deus, cruz credo. Thaís entrou, minha arquiteta favorita, a Ah, que paisagista aqui legal. entrando. Bacana. Seja bem-vinda, viu? Nós já vamos Tá, começar já. tá. Vai lá. Quem mais chegou aí? A Thaís, Thaís tá seja acenando, dando um bem-vinda. tchauzinho. Oi, deixa eu apertar aqui para ela dar um tchauzinho também. Elô tá Ai, que chegando. A legal. Elô Casale, moda oficial aqui, minha colega Olha que também, amiga querida. chique. Ai, Amena, vamos O começar bom é então, né? disso, é que a gente vai juntando. A gente vai juntando. É verdade. Amena. Vixe, já começou travando? Tá travando. Travou? Nilza, tá me ouvindo? Tô, Acho que o tô seu ouvindo bem. travou. O meu É, tá ok. é. Olha, a Nilza, faz tempo que não vejo a Nilza. A Nilza também era nossa companheira no serviço de Ó, saúde. seja bem-vinda. A Quem que entrou Junqueira. agora? Junqueira. Legal. Eu não, eu não enxergo, então fica Eu também, difícil. viu? Tem que chegar um pouquinho mais perto. Bom, vamos começar então. Boa noite, sejam todos Tranquilo. bem-vindos. Eu tenho a honra de conversar hoje, nossa conversa, hoje um bate-papo gostoso. Vai ser com a doutora Men Ferraz. Ela é doutora em Ciências da Saúde, é especialista em saúde pública, né? E nós vamos falar o tema populações vulneráveis no contexto do Covid-19, né? A MENA é uma população que nos traz assim, bastante preocupação nesse momento tão difícil da humanidade, né? De pensar que as Hum. pessoas não tenham um teto, né? Que possa se proteger, estão aí na exposição, né? Então é um assunto pertinente, atual, que nós devemos discutir sim e propor algumas medidas para que a gente possa amparar essa população. Eu faço um trabalho na igreja, a Igreja Nossa Senhora do Brasil, acolhe esses moradores de rua, povo em situação de rua, para o almoço, uma vez por mês, né? Como agora, com a questão da pandemia, nós estamos levando para eles, né? Junto com a pastoral do povo em situação de rua. Então, o que nós fazemos lá? Eu, enquanto coordenadora estadual da Pastoral da Saúde, né, a gente leva a questão da saúde e orientação. Então, nós fazemos o acolhimento, fazemos alguns testes, né, de hepatites, glicemia, avaliação da pressão e orientação no que eles nos perguntam. Né? Eles perguntam bastante sobre várias doenças, as condições deles de doença, né? E eles conversam bastante sobre isso. E uma coisa que me chama a atenção, Amena, é que assim, a maioria deles, eles não procuram os serviços, as unidades básicas de saúde, porque eles têm receio, eles têm vergonha,
né? Então, a gente acaba orientando que eles precisam procurar o serviço de saúde para dirimir qualquer dúvida, né? E muitos deles têm diabetes, né? A maioria deles tem diabetes, hipertensão não. O que a gente tem essa população em torno de 1.000, de 180 por vez, 190 que vem, né? Nesse acolhimento. E a gente observa isso. Então, assim, é uma população que tem muitas dúvidas, né? E tem alguns receios. Então, o quanto que é importante nós trabalharmos e discutir políticas públicas para amparar essa população, né? Sabemos que são muitas variáveis que levam o indivíduo a ir para a rua, né? Mas temos que acolhê-los, né? De alguma forma. Então, eu quero agradecer, né? Você é uma pessoa que uma sumidade no assunto, e assim, senhora. E aí vem aí para nos orientar e trazer, né, que pode ser feito nesse contexto do Covid-19. Tá? Então seja bem-vinda, Mena. Obrigada, professora. Eu vou chamar de professora Cléia, até por respeito, né? Tem um agradecimento, né, assim, a Cléia, de um modo geral, enquanto profissional, enquanto, né, eu tinha uma referência da professora, porque foi professora da minha mãe, não que seja mais velha, mas minha mãe também fez faculdade mais velha, né, então eu tive uma boa relação com todos os professores da FAMEP, né, lá no há muitos anos atrás, quando a minha mãe teve a oportunidade também de se formar enfermeira na FAMEP. Então, tem uma relação, né, de afeto com todas vocês. E Obrigada. depois, ao longo dos anos, tive a oportunidade de trabalho no serviço público do município, na prefeitura, na Secretaria de Saúde. Vou completar 22 anos que eu estou na prefeitura. Então, também, ao longo dos anos, a gente vai se tornando parceiro, né, vai se tornando companheiro, colega de trabalho, né, onde eu também, na universidade, na FAMEP, eu tive a oportunidade de fazer meu doutorado, e aí, junto com o grupo da enfermagem, também tem uma excelente relação, pelo menos eu entendo que eu tenho essa boa relação com vocês, assim, de carinho mesmo, né, de afeto com todas vocês. Então, assim, é recíproco. Muito obrigada mesmo, assim, pelo convite, Cléia, assim, de conversar, de falar um pouco, né, tô longe de ser, né, uma sumidade, mas nos últimos 3 ou 4 anos, pelo menos, nessa gestão, eu tenho me dedicado mais às questões intersetoriais, do modo geral, né, das políticas públicas, de fazer um pouco essa articulação junto com um grupo grande de pessoas, tentando, né, buscar soluções para essas demandas, né, de um modo geral, aonde envolvem todas as políticas públicas, né, onde uma das demandas é a questão da pessoa em situação de rua, onde também tem outras demandas, né, a questão do idoso, que também é uma prática, é um lugar que eu tenho trabalhado bastante. Mas eu não posso deixar aqui de falar que tudo que eu sei, né, o mínimo que eu sei aí da aprendizado do dia a dia, é fruto do trabalho de um grupo, né, seja do consultório na rua, da equipe, né, da equipe de profissionais, assim. Eu digo que os profissionais do consultório na rua, tanto, né, o médico, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, agentes, é extraordinário a forma de trabalho. Você tem que ter um perfil realmente para esse tipo de trabalho. E é uma equipe extremamente, assim, dedicada, né, onde eu tenho a oportunidade de aprender muito com eles. E um outro grupo que eu não posso também deixar de falar aqui é o grupo da assistência social, né, que trabalha especificamente com essa população do Centro Pop, que eu tenho, assim, a grata satisfação de trabalhar junto com todos eles. Então, assim, é de lá que eu vou formulando junto com esse grupo também, né, e vou conhecendo e vou me aperfeiçoando nesse lugar. Acho que quando você traz a proposta da gente conversar um pouco sobre população de rua, né, assim, a gente falou de vulnerabilidades, mas fazendo um recorte específico para a população em situação de rua, é a gente trazer um pouco, né? Então eu estou no lugar aqui da gestão, né? Contando um pouco desse lugar e contando um pouco assim de como é que funciona isso dentro do município de Rio Preto. E aí tem a questão específica do Covid, né? Então, assim, como é que a gente faz essa discussão, né? Então, assim, para ficar em casa, mas que casa que a gente está falando para esse público específico. Então, acho que hoje a gente tem a oportunidade de dividir com as pessoas que estão aqui com a gente, né? Que estão chegando, para a gente conversar um pouco assim, quem são essas pessoas, né, que estigmas que estão voltados com ela, que serviços que são ofertados, porque isso também é muito importante a gente divulgar o que é ofertado, né? Rio Preto oferta
muitos serviços. Então é importante a gente saber e reconhecer esses lugares para também poder contribuir, né, como orientação a isso. Então, muito obrigada mesmo pela ação e vamos começar a nossa conversa aí. O telefone tá tocando. Gente, presta atenção, que a gente ainda não sabe como é que funciona isso. Mas tranquilo. Eu acho que tem muitas assim, né, situações aí que a gente precisa conversar das políticas públicas, Sim. né, para especificamente com relação à população de rua, né? De um modo geral, a gente pensa que a gente vai pensar só no ponto de vista da questão da moradia, habitação, né, no contexto, e não é desse lugar, né? A gente precisa trabalhar N fatores e entender, né, que situações que estão relativas a esse público para a gente poder buscar soluções. E entender também e compreender que tem situações que a gente não vai ter o modelo que a gente espera, né? A resposta, a solução não é o modelo que a gente criou mentalmente, né? Sim. A gente precisa conversar, inclusive, com o próprio grupo para reconhecer quais são as necessidades e o que ele entende como importante para ele. Então, acho que é desse lugar aí. Correto. Então, Amina, para a gente começar a nossa live, já fazendo alguns questionamentos, você tem aí quantas são as pessoas, né, moradores de ruas, ou quantas pessoas têm Covid hoje em São José do Rio Preto? Então, assim, do contexto da população, né, de Rio Preto, Covid, né? A gente está hoje com aproximadamente mais de 7.500 pessoas, né, de um modo geral, em Rio Preto, que estão contaminadas por Covid. Dessas, mais de 180, hoje teve uma live de atualização, mais de 180 óbitos, né? Eu acho que isso que chama atenção é que esses óbitos, eles ocorrem num tempo muito curto, né? A partir do momento que a gente tem uma transmissão da doença no município, né? O crescimento dos óbitos por Covid, a taxa de ocupação das internações, né? Então nós temos também isso nos últimos 30, 45 dias, né? Aumentando numa velocidade muito grande, né? Então, aquilo que o mundo viveu, né, vem vivendo, Rio Preto chegou nessa condição atual, aí com relação à Amanda, chegou a Amanda enfermeira do consultório, né, maravilhosa aí. Seja bem-vinda. Com essa condição, então, do Covid, tomando uma proporção de uma velocidade muito grande no município, né, e é claro, a partir do momento que ela dissipa, né, vários grupos populacionais vão tendo relação, vão tendo contato com a doença, né? Então a gente tem também dentro do grupo da população em situação de rua, né, um risco agravado, né, seja na população de rua, seja naqueles que estão institucionalizados, idosos. Sim. Então hoje o recorte, né, do município para a Covid é essa, né, com relação a essa questão específica do Covid. Sim, e fala-se muito da questão da crise, né, que o Covid trouxe, né? O que você pode falar um pouquinho sobre isso? Essa crise, ela é tão importante, ela impactou na saúde, o que ela trouxe de negativo para São José do Rio Preto? Eu acho que tem crise, quando a gente fala de crise, a gente está falando acho que de 4 crises, né, aí de um modo geral, do contexto do Covid. A gente tem a crise sanitária, né, que ela já existia, a gente já tinha aí um discurso todo dado com relação ao Sistema Único de Saúde, né, toda uma crítica a esse sistema, todo um desmanche, né, também por conta das gestões, né, seja no nível, não estou falando especificamente de Rio Preto, mas no nível municipal, estadual, nacional, né, todo um aparato que se volta, né, nessa discussão do sistema, nessa desconstrução desse Sistema Único de Saúde, e que hoje ele aparece então como forte, né, como de fato é ele quem está garantindo respostas, e os profissionais é que estão garantindo respostas para essa condição do Covid. Mas a gente tem uma crise sanitária instalada quando a gente percebe que a gente tem número de casos versus o número de leitos, por exemplo, indisponíveis, né? Crises que outros estados viveram, situações que viveram essa questão. A gente tem uma crise política, né, dada, e aí a gente também não pode negar, né, a existência desse lugar, a gente não precisa entrar no mérito dela aqui, mas a gente não pode negar a existência, né, de algo quando a gente vai para o negacionismo da doença, né, um grupo negando a existência dessa doença. Não dá para negar, mais de 80 mil pessoas morreram no Brasil, né, quando a gente vai negar que se a máscara é a medida efetiva ou não, e a gente percebe, né, um movimento dos nossos representantes de outro âmbito,
nacional fazendo um desfile sem uso de máscara, né? Então, assim, esse negacionismo da ciência, né, também é um discurso político, né? Qual é esse interesse? Então, essa crise instalada. A crise econômica, à medida que você vem com todo esse rebote, né, da busca de fazer as medidas protetivas, que o isolamento e distanciamento social, né, então a gente vai tendo uma crise econômica dada nesse lugar, né, então assim, acho que isso o Covid traz, e para Rio Preto também, né? A gente percebe isso à medida que você está tendo fechamento de empresas, de comércio, que é o nosso ponto forte de Rio Preto. Aí precisa se fazer essa discussão, né? Qual é esse lugar? É CPFs ou CNPJs? Isso não tem como excluir, né? A economia é uma ciência social, então a gente precisa andar junto com ela. Ela não é uma ciência de números, então a gente precisa conversar. E essa crise social, de um modo geral, que ela está dada, né? Que a gente tem uma piora significativa das condições de vida da população de um modo geral. A desigualdade social, ela expõe, né, o Covid expõe isso muito maior, né, de uma forma muito mais projetada, e uma crise racial, né? Se a gente, não especificamente no município de Rio Preto, mas de um modo geral, a gente pode ver, por exemplo, quando a gente vai para o próprio município de São Paulo, as regiões negras, né? Então, assim, a morte da periferia, né? Da população preta, pobre, né? Então, exposta pela desigualdade social. Então, o Covid, ele traz, ele não é apenas uma doença biológica, ele é uma doença social, né? Porque ele expõe esse fator social às questões de risco e vulnerabilidade para nós de um modo geral, né? Não é para a população, porque é para nós somos a população. Sim, nesse contexto da sua fala, eu li um artigo agora publicado, saiu semana passada, sobre a questão da mulher, né? Nesse contexto, né? Mulher negra, pobre, perdendo aí espaços, né? E com maior vulnerabilidade. E também um outro artigo trazendo da questão que os pobres vão ficar mais pobres ainda, né? Então teremos aí um número muito grande de pessoas abaixo da linha da pobreza por conta dessas questões, né? Então, nessa perspectiva social, que vamos trazer essa discussão, falando da vulnerabilidade, né? Definir a vulnerabilidade não é uma tarefa muito simples, né? Quando a gente vai falar nesse contexto geral. Uma vez que essa está relacionada a fatores individuais, socioeconômicos, culturais, ou seja, não é um conceito absoluto, não é? Mas exige um olhar assim aprofundado, né? Ciente da sua complexidade. Então é importante que a gente faça aí um recorte sobre o que a gente começou a introduzir como texto. Eu acho que quando você traz essa questão, né, especificamente das vulnerabilidades, né, a gente vai aproximando então do contexto da população em situação de rua, a gente precisa primeiro reconhecer que saúde não é um campo limitado, né, que é esse lugar só da biologia em si, né, na presença do vírus em si, nesse caso o Covid. A gente tem todo esse contexto das vulnerabilidades, né, dessa vulnerabilidade social. Então, assim, queria só fazer um apontamento aqui. Por exemplo, quando a gente vai pensar nas vulnerabilidades, né, ainda de um contexto de um modo geral e ampliado, queria que a gente pensasse um pouco assim, quem são as pessoas que estão garantindo, por exemplo, o isolamento das demais pessoas? Né? Quando eu garanto, por exemplo, um cuidador para um idoso, eu estou dizendo que aquele que é o cuidador, que é externo, ele também está se colocando em risco e vulnerabilidade. Né? Então eu tenho pessoas garantindo a minha quarentena, mas eu também estou colocando ela em situação de vulnerabilidade. Eu tenho uma condição de vulnerabilidade quando eu digo que uma parte da população não tem acesso à água, por exemplo. E eu digo que para uma das medidas de controle é a lavagem de mãos. Né? Se ela não tem acesso à água, então ela está em situação de vulnerabilidade. Quem está nos presídios, né? Como é que é esse lugar? Né? Que garantias eu estou tendo lá para que essa população se mantenha firme, né, nas suas condições? Né? Protegidas. O próprio sistema econômico, quando ele cria, né, no nosso modelo econômico, quando ele cria uma forma de que eu tenho que fazer um recurso de R$600 para que as pessoas possam se manter dentro da economia mínima, lembrando que quem ainda não estava dentro da economia formal, da economia informal, era um salário médio de R$1.200 e eu
agora, a partir de agora, coloco então que a economia, o recurso dele passa a ser 600, é metade, né? Mas para isso eu ainda tenho que colocar ele numa fila, num banco, para acessar no banco, eu estou colocando ele em exposição e maior Sim, vulnerabilidade, né? com Até para certeza. acessar o recurso financeiro. Então a gente pensar nisso. E aí a gente entra especificamente na população de rua, né? Quem é essa população de rua? Qual é a condição que ela está, né? E qual é a vulnerabilidade que ela está? Queria aproveitar para a gente, né, fazer também uma fala aqui. Tem um trecho de um livro do José Saramago que ajuda a pensar um pouco sobre isso. Quantos cegos são precisos para fazer uma cegueira? Penso que cegamos. Penso que estamos cegos. Cegos que veem. Cegos que vendo não veem. Ou seja, a gente olha, mas a Mas gente não não enxerga, enxerga. porque a população de rua é essa. É aquilo que eu quero fazer algo, mas eu quero que se retire da minha frente porque é feio. Né? É algo que me incomoda. Então a sociedade, de um modo geral, ela pensa, eu acho que tem que resolver o problema da população em situação de rua, mas na porta da minha casa não, na porta do meu comércio não, eu preciso que isso se retire. E alguém precisa retirar, como se a gente pudesse simplesmente colocar todo mundo num ônibus e fazer o retirada. Então a gente esquece que as pessoas, elas são sujeitos e elas têm os seus direitos, elas têm, claro, o sujeito também tem o direito e o dever do outro, mas ele é um sujeito de Sim. direito e a gente precisa conversar sobre as questões de direito dessa população, né? Desse lugar que a gente, acho que penso que a gente vai conversar um pouco aí agora. É isso mesmo, Amena. Você trouxe um ponto importante dessa discussão, porque a gente sempre lê, né, na literatura, em alguns artigos, quando se fala da população em situação de rua, essa questão da invisibilidade, né? Eles estão ali, nós precisamos resolver o problema, não é? Aquilo que você acabou de falar, são pessoas, não é objeto. É simplesmente tirar, pegar um ônibus e mandar para outro local, né? São pessoas, eu preciso inserir na sociedade, eu preciso dar para ela recurso, eu preciso dar para ela saúde, que é um direito do cidadão, né? Isso está na nossa Constituição, né? Então, essas condições, Amena, que colocam em frente dessa verdade, podemos destacar alguns grupos aí, né? Os quilombolas, né? Os índios grandes, né? Os indígenas sendo mortos pelo Covid, né? Uma velocidade enorme. Muito grande. Eu li um artigo hoje de manhã também sobre uma sociedade indígena falando de que eles foram rever o tratamento que eles têm, o conhecimento da terra, né? E eles conseguiram aí salvar algumas pessoas, sabe? E vieram até pessoas, isso no Amazonas, vieram até outras pessoas para buscar esses remédios e recursos, aumentando a questão, não é curando o Covid, mas aumentando a resistência, né, dessas pessoas com esse conhecimento que eles têm da terra, da planta, né, que a gente precisa valorizar. E aí nós falamos também dos negros, dos idosos, que é a população que a Rio Preto está acolhendo, né? Fazendo até o projeto da cidade para o idoso, não é isso? Pessoas que estão em situação de rua, como já estamos falando, e as pessoas que estão em cárcere, que você acabou de falar, que também é uma outra população que também está ali suscetível a qualquer outras doenças, né? Não só o Covid, mas como a tuberculose e outras, né? Como a gente já sabe. E também os deficientes, né, portadores de transtornos mentais e a deficiência como um todo. Então, são essas populações vulneráveis que nós precisamos conversar e proteger, né, e propor medidas para que elas tenham aí essa garantia na Constituição da saúde, do bem-estar e do direito, né, de viver como qualquer um de nós. Acho que você trouxe um ponto importante, Cleia, que foi assim, né, citando a questão do idoso como exemplo, né? Rio Preto está nesse projeto, então a gente está buscando aí alcançar um selo internacional que é da OMS, que é uma cidade para todas as idades, né? Uma cidade que inclusive enxergue, né, a população de um modo geral e o idoso dentro da população de rua também já é hoje um dado, né, preocupante. Rio Preto hoje Sim. 10% da nossa população em situação de rua é idosa, né? Sim. Dados de São Paulo são números maiores que isso, mas a gente precisa reconhecer. E dentro do projeto Cidade Amiga do Idoso, um espaço importante é você dar voz para que o idoso fale. E essa é a mesma condição, né? Entre todas essas vulnerabilidades que você colocou, que não são os invisíveis, porque essas pessoas são visíveis. Sim. A gente é que não quer enxergar enquanto Sim. sociedade. Sim. Qual é a voz que eu dou para ela? Qual é o espaço que eu dou para esse público, então, em pessoa em situação de rua, para que ele também possa refletir sobre o seu lugar e o que é que ele busca? Sim. Então, Rio Preto hoje, né, apresentando um pouquinho dos dados aí do município, a gente tem
dos estudos, né, assim, entre o consultório na rua, que é um serviço da saúde, e o Centro Pop, que é um serviço da assistência social, que trabalham imbricados, né, muito conjuntos mesmo, de forma intersetorial, um último levantamento que nós fizemos recentemente, nós temos aproximadamente 800 pessoas nessa condição no município. Né, esse número tem uma percepção ainda, né, que nos últimos tempos, nessa pandemia, vem aumentando. Ainda é uma percepção, né, ela não é um dado ainda estatístico, não é um número real, não é uma observação, mas concreta, a gente tem um número aí de 800 pessoas numa condição em situação de rua. A gente também diz, a gente não fala morador de rua, né? A gente traz para a lógica da pessoa em situação de rua, exatamente porque eu reforço a fala de que é uma pessoa e que aquilo é uma condição momentânea, né? A condição da situação de rua, ela não mora na rua, ela está em situação de rua. Desse grupo, a gente tem uma divisão, né? Uma divisão entre os serviços, que a gente coloca que aproximadamente 400 pessoas seriam de fato pessoas que moram, né? Então que ao longo dos anos permanecem 2, 3, 4, 5 ou 10 anos nessa condição em situação de rua por várias quebras de vínculos entre, né, os seus processos familiares, relações sociais. E tem um grupo de pessoas que são o que a gente chama de trecheiros, né? Então é aquele que vem de um outro município, passa por Rio Preto, permanece aqui na cidade por 2, 3 meses, passa para um outro município e assim eles vão passando, né? Essa é uma característica também do indivíduo, né? Essa passagem de locais, né? É uma característica. E tem um grupo que é do egresso, né? Que vem do egresso do sistema prisional, né? Então também ele sai do sistema prisional sem grandes organizações e aí ele vai se alocar numa cidade mais próxima. Rio Preto tem esse público próximo aqui, e aqui a gente tem muitas ofertas, né? Então ofertas assistenciais, ofertas que ele vai buscar. Então a gente tem essa condição. Nós temos uma característica importante nesse grupo, que são dois grupos que a gente poderia dizer. Ele fixa mesmo na região central do município, então quem é de Rio Preto que está aqui com a gente conversando, observa que na região central, na Avenida Badibacite, é um lugar que eles permanecem muito, até porque existem serviços antigos que estão na Avenida Badibacite, né, como um abrigo existe ali, né, antigamente existia o Centro Pop, então assim, são serviços que são ofertados. E um comércio, né, que facilita essa permanência. E tem um segundo grupo que já está mais na periferia do município, então a gente não está tão aos olhos da população de um modo geral, né, mas é para quem rodeia a cidade, né, na sua periferia, que tem uma característica de pessoa em situação de rua, mas que está muito mais vinculado ao uso de drogas, né, álcool e outras drogas. Né? Então ele permanece naquele local em rua para o uso da droga, depois retorna para o domicílio. Né? São características populacionais diferentes. Essa população do centro e essa população mais da região periférica. Né? Então são esses grupos que a gente tem de população para trabalhar de um modo geral. No município, pensando assim dos serviços, nossa, tem tantos amigos aqui assistindo hoje. Que bom! Sejam bem-vindos! Sejam todos bem-vindos aqui. Dos serviços que a gente tem no município ofertados para essa população em situação de rua, então a gente tem serviços que a gente pode pensar, né, do campo da saúde. Claro, na hora da fala, a gente faz essa didática, né, o que é saúde, o que é assistência, mas a gente precisa compreender, de fato, que as políticas elas são mais ampliadas, a gente precisa em políticas mais intersetoriais mesmo. Mas no serviço de saúde, que é o que oferta, então, uma assistência à saúde, a gente tem o grupo do consultório na rua. Então, em Rio Preto, nós temos 2 consultórios na rua, um que atende a população da periferia e um que atende mais a região central, com equipe médica, enfermagem, psicólogo, assistente social, os agentes sociais que fazem a abordagem, e é uma metodologia muito diferente. No começo você falou, Cléia, assim, esse público não busca a unidade básica. Dentro da portaria da atenção básica, inclusive, ele reconhece essa população quando a atenção primária é ofertado dentro da portaria do Ministério, a equipe de consultório na rua para que ela possa trabalhar vinculada à atenção básica, né, à unidade primária do território, esse consultório na rua, para que ele tenha um vínculo, né, com essa população, na oferta dos serviços de saúde, né, na busca e na qualidade, que ele tenha uma melhora na sua condição de vida. Então, esse consultório na rua
é um serviço que a gente tem no município, são 2 unidades. E aí, do ponto de vista da assistência, a gente tem o próprio Centro Pop, que é um serviço de atendimento psicossocial também, mas que faz toda a parte de organização de documentos, restabelece, né, busca restabelecer esses vínculos com esses familiares, buscando a relação, se é de outro município ou não, né? Então é um serviço extremamente importante. E aí, fora desses 2 pontos primários, né, assim, de assistência, a gente tem toda uma rede mesmo, né, desde a assistência do CAPS, que são os serviços de atenção psicossocial, toda a nossa rede de saúde, né, essa população é ofertada os serviços, né, os serviços de imagem, diagnóstico, atenção especializada, urgência e emergência, e do ponto de vista do social, a gente tem os abrigos. Então, a gente tem hoje no município, na verdade, um albergue, e o albergue ele tem uma característica que é a pernoite, então é ofertado para o indivíduo a pernoite, ele tem lá um número de dias que ele pode pernoitar, e agora, mais recentemente, junto com a obra do Frei Francisco, Sim. no começo do ano, e agora com a ampliação do Covid, a gente conseguiu ampliar o número de vagas do abrigo. Sim. E o abrigo realmente é um lugar que eu permaneço, eu posso permanecer durante o dia todo, me protegendo. Então, quando vem o Covid ele traz essa resposta, né, um pouco dessa resposta, de eu poder organizar uma oferta para que essa pessoa possa, então, ter um abrigo e ter uma condição melhor. Para isso, a gente tem toda uma logística organizada entre a equipe de saúde para avaliação dessas pessoas que vão para lá, com a realização do teste rápido, né, com uma performance grande aí para que a gente possa minimizar uma condição de surto no abrigo. Né? Logo no começo, a gente a gente precisa dizer isso, né? A gente aprende com os erros também. Né? A gente teve um surto de Covid dentro do abrigo, né? E a gente precisou reorganizar rapidamente para que a gente evitasse, né, situações de complicação nessa instituição. Nós não tivemos nenhum óbito naquele local. Então, assim, rapidamente a gente conseguiu reorganizar essa estrutura e refazer isso. Queria aproveitar, Cléia, e dizer assim, quando a gente falou da questão das ofertas do que a gente tem no município, é exatamente isso, né? Assim, a gente tem uma oferta do ponto de vista da política pública, então do abrigo, do albergue, da alimentação, né? Também em parceria com o Alimente-se Bem, não com Alimente-se Bem não, mas com o banco de alimentos, restaurante né? do Bom Prato. Bom Prato. O restaurante Bom Prato, a gente tem a oferta do café da manhã, do almoço, do jantar, né? Para esse público. Então, assim, é uma oferta que a gente faz muito grande, né, exatamente para garantir os direitos, né, os direitos mínimos, né, o banho, a questão da higiene, isso é ofertado dentro do Centro Pop, a questão da saúde, enquanto saúde de fato, né, a consulta, o apoio psicológico, né, o tratamento para o uso de álcool e outras drogas é ofertado pelas equipes, a alimentação é ofertado. Então, assim, a gente tenta buscar em parcerias com as várias políticas para que a gente possa alcançar o direito dessas pessoas, né? E também com eles fazer uma discussão de como é que a gente busca melhorar. E aí buscando as parcerias com a Secretaria do Emprego e Trabalho para que a gente possa fazer qualificações dessas pessoas, para que a gente possa alocá-los em vagas de trabalho, porque é importante a gente reconhecer isso, né? É uma cadeia, onde a gente precisa garantir vários pontos disso para que a gente possa fazer mudanças significativas. Mesmo porque isso é não política é a oferta pública. em si, né, por si só. Não. Isso é política pública. É política pública, não é só dar o banho, não é só dar o alimento e é um abrigo. Eu preciso ressocializar essa pessoa, porque ele é um indivíduo como eu, como você, e ele é um ser humano, e eu preciso dar para ele a oportunidade. E aí eu fico muito feliz que essa parceria com a Igreja Católica, vou falar porque onde é o meu espaço, né, enquanto pastoral de saúde, né? Então a Casa de Cirineu, eu fui lá algum tempo atrás, levaram roupa de cama, cobertores, estavam precisando, né? Máscara para eles. Eu tive a oportunidade de conhecer, não conhecia o serviço, um serviço lindo da Igreja Católica, é a igreja em saída, não é a igreja em si mesmada, ela é aberta, ela está indo ao encontro das pessoas e também fazendo política pública, né? A forma que a igreja sabe fazer, o acolher. E aí, quando eu conversei com o Frei, estava me falando que durante
surto, dessa doença, da pandemia, nós estamos aqui dentro. Então, elas entram e ficam aqui. Elas trabalham ali, fazendo, né, os seus exercícios, ajudando. Salvaguardar dentro desse contexto, né? Eu achei assim, interessante, conheci toda a unidade, linda, perfeita, um trabalho muito lindo de amor que o Frei realiza aqui. E assim também como em Jaci, o trabalho que é feito lá, que também é um Isso. trabalho maravilhoso, né? Eu fiquei bastante feliz também, agora ele aí ofertando 10 leitos, junto em parceria com a Secretaria da Saúde, né? E também ajudando na questão da pandemia, né? Então, Amena, Precisa dentro... estabelecer isso, exatamente, né? As parcerias são públicas e privadas. Elas não, Sim, o serviço público, ele nunca vai dar conta por si só, né? A gente sim, precisa compreender que o Estado, ele tem uma responsabilidade, mas a gente trabalha com um tripé, né? O sim, tripé é Estado, sociedade e família. E aí a com gente também precisa certeza. reconhecer, inclusive na questão da pessoa em situação de rua, que a família também a gente mudou, né? Essa condição de família a gente precisa ressignificar, né? Sim, Porque a gente coloca muito esse lugar, né, tanto para o idoso como população em situação de rua, que então a responsabilidade é da família, mas a gente precisa ressignificar qual é essa família, que laços são esses que as sim, pessoas tiveram, né, sim, que a gente está trabalhando com o extremo da ponta. Né? Então, uma sim, coisa é a gente fazer ofertas com serviços de políticas para que a gente possa manter sociedade numa estrutura interessante, mas quando a gente está trabalhando com o extremo, a gente precisa reconhecer, com né? E qual é o certeza, papel do Estado e qual é o papel da sociedade nesse lugar, que é juntos que a gente vai conseguir fazer. Então, com há certeza, diversas parcerias sim. hoje no município, né? Principalmente as instituições religiosas têm um trabalho muito importante com a população em situação de rua. Graças a Deus. Aí você falou um ponto importante, não é? Não é a questão só de olhar para o outro, é inserir e todos nós participarmos, né? Para que é para todos nós. É aquela coisa da empatia que a gente está falando muito agora, né? É aquela coisa do acolhimento, de pensar no outro e trabalhar da mesma forma. É de lá e para cá. Eu protejo você, você me protege quando a gente usa máscara, não é assim? Então eu Uhum. preciso proteger essas pessoas que nesse momento não têm condição. Estão num local que não é dela, ela não foi, ela não nasceu ali. Ela está momentaneamente naquela situação e precisamos ampará-la. Enquanto sociedade, enquanto igrejas, de diversos segmentos e, lógico, o poder público, né, Amena? Mas dentro desse grupo de vulnerabilidades e vulneráveis, vamos trazer um pouquinho a discussão para o público que, inclusive, esse público escolheu o quê? De alguma forma, olhar. Então, vamos falar um pouquinho das pessoas em situação de rua. Mais um É, pouco. a população em situação de rua, né, esse grupo que a gente tem em Rio Preto, né, acho que tem uma questão que ela traz, né, quando a gente fala logo da pessoa em situação de rua, que a gente pensa, né, eu acho que traz para nós, enquanto munícipe, enquanto ser, né, assim, já algo muito ruim, né, embutido nessa Sim, lógica, né, então, assim, é algo que eu não quero ver, né, que eu não quero discutir, que eu não quero fazer parte disso, né? Então a gente precisa, enquanto nós, profissionais de saúde, né, e aí falando do campo mais da saúde especificamente, para ser um profissional de saúde, primeiro que do meu ponto de vista, a gente já precisa retirar os nossos preceitos, né, os nossos preconceitos que a gente tem sobre a partir da nossa história de vida. Quando a gente vai conversar com essa população em situação de rua, isso ainda precisa estar muito mais claro, porque a gente sim, vem carregado de julgamento. Então, quando eu faço sim, o ato do cuidado ele precisa estar muito, muito, muito estabelecido de que ele precisa ser feito sem julgamento, porque com senão isso não vai certeza. estabelecer uma relação, É né, um uma relação entre acolhimento, né? vínculos, entre uma Sim, confiança. Então, com sim, este grupo especificamente, né, isso, né, com certeza o consultório na rua poderia, né, os profissionais poderiam falar isso de uma forma maravilhosa. O vínculo ele se estabelece a partir do momento, primeiro, que eu olho para o indivíduo e considero ele sujeito, né? Então ele é sim, parte do processo, eu não estou aqui ofertando algo para você como se você não fosse responsável por ele. Então eu sim, crio um elo de responsabilidade com esse indivíduo, eu
coloco para o sujeito, né? Então, eu escuto dele, qual é a demanda? Porque a demanda dele, neste momento, pode ser uma ferida no pé, né? E a partir desta ferida no pé é que a gente vai estabelecer uma relação de confiança para que aí sim a gente possa ampliar o nosso ato de cuidado. Então, a gente precisa compreender que eu não chego na pessoa em situação de rua e já quero resolver todos os problemas dela, né? Eu vou resolver todos os problemas. Não, a gente precisa estabelecer necessidades. Ela precisa reconhecer qual é a necessidade dela. Então, ela vai dizer qual é a necessidade. E a partir daí a gente vai estabelecendo essa relação. Eu estou vendo a professora Marli perguntando: população de rua são riopretenses ou da região? Então, são duas situações, né? A gente tem no nosso censo que aproximadamente 400 pessoas seriam pessoas do próprio município, já que permanecem, e as outras pessoas são esses trecheiros, né, que vão rodiziando aí, que vão mudando. Em torno de 200, mais ou menos, Amena? De 200 a 300 pessoas seriam esse outro grupo, né, que vai rodiziando. E esses itinerantes? Mas eu acho que esses itinerantes 150, aí, mais ou menos, né? Assim, a gente põe uns 400, então, pessoas em situação que é de Rio Preto, as outras 200, 300 pessoas seriam esses itinerantes, ouvindo do judiciário, né, da detenção mesmo. Sim. E aí a gente tem, só que eu acho que o Covid, ele vai trazer essa outra lógica, né? O que a gente está vendo nessas últimas 2, 3 semanas no campo, aparecendo situações, já, é isso que eu estou dizendo, não são dados ainda concretos, não são dados Sim. que a gente coletou e fez um censo, mas são dados de percepção das equipes, é que o Covid vai trazendo para a rua uma condição que não aparecia antes. Então, era aquele que, de alguma forma, tinha uma renda e que pagava uma pensão, né, de 200, 300 reais, aquelas pensões na região central, que tem bastante essa característica, mas que hoje ele já não tem mais uma retirada, né, essa retirada mínima, e aí ele já não consegue mais pagar a pensão. Então, ele está indo para o acolhimento de rua, né? Então a gente vai também tendo uma alteração, porque o Covid vai trazendo isso, a crise social vai trazendo essa condição, e a gente vai trabalhar com essa outra lógica. E eu acho que é importante a gente dizer, Cléia, que assim, população em situação de rua não é um privilégio de Rio Preto, ela é um privilégio, né, vamos dizer assim, ela é internacional, né? A gente tem que pensar no Brasil, os censos mostram que temos, os últimos censos falavam que tinham mais de 100 mil pessoas nessa condição no país. No mundo, a gente tem uma população em situação de rua, né? A gente não é um ato privilegiado de Rio Preto. Então é isso que é importante a sociedade reconhecer. Qual é o seu lugar, né? Qual é o seu papel também nesse lugar para a gente poder estabelecer mudanças. Né? Como é que a gente vai alcançar isso? Reconhecer que o modelo do que a gente pensa, né, como soluções não é necessariamente as grandes soluções. Não é dando casa para todo mundo, para esse grupo, que a gente vai resolver. Não é. A gente precisa criar um alcance muito maior, né, um lugar de vários outros fatores para que a gente possa estruturar individualmente esse indivíduo, né, então essa estrutura individual aí, para que ele possa se reconhecer como parte de também buscar uma mudança. Né? Esse é um trabalho intersetorial, e quando a gente fala de intersetorial, a gente está falando das relações públicas e das relações sociais, né, da sociedade civil de modo geral. Então a gente precisa dizer qual é o papel da sociedade civil também, né, das organizações que sejam religiosas, como é que ela também vai atuar em parceria com o serviço público, né, e estabelecer ganhos nessa população, né, como é que a gente vai avançar essa população que está margeada, né, que está para fora dessa sociedade que a gente está colocando. Das outras políticas, né? A gente está falando aqui especificamente da política social e da política da assistência, mas a gente tem a população, a política de segurança pública, Sim. que é um lugar bastante complexo para a gente discutir quando a gente fala de população em situação de rua, né? Porque a gente relativiza, né? Relativiza não, mas relaciona muito com a questão de pequenos furtos, né? Então, assim, pode ser que sim, pode ser que não. E aí a gente vem para a questão do julgamento, né? Então, é esse lugar que é o perigo de quando a gente trabalha com a população de rua, é fazer pré-julgamentos no ato do cuidado. Então, a gente precisa, enquanto profissional de saúde, se desprender desses julgamentos para fazer, de fato, atos de cuidado. E aí eu acho que as equipes têm performances maravilhosas mesmo nesse lugar.
Mas isso, eu vou só colaborar com o que você está falando, porque a nossa ação, enquanto igreja, acolhendo essas pessoas quando eles vêm no almoço, ou quando nós vamos levar o almoço, fazendo o que eu já te falei, ferindo pressão, orientação, a gente observa bem isso, o acolhimento. Eu tenho que estar aberta para o acolhimento, porque senão elas não me falam o que elas realmente necessitam. Então, como isso é tão interessante, essa relação terapêutica é tão interessante, que a gente nem precisa mais pedir, ela já chega até nós e fala como foi a semana dela, como é que foi o dia dela, se ela usou alguma droga ilícita ou não. Então, ela vem trazendo essa questão do relacionamento e a gente consegue construir aí a assistência para ela e as orientações. Então, o quanto que é importante essa questão do não julgamento, estar aberto para fazer o seu papel, né, em todas as instâncias. Isso. E eu penso, então, que exatamente como funciona essa relação dessas pessoas com o Estado e essas ofertas que estão, que o município tem. Eu penso também, Amena, aquela pessoa em situação de rua que sofreu aí um acidente grave, ela vai embora de alta. E ela vai para onde? Quem cuida dela com uma incisão cirúrgica? Quem vai fazer esse curativo nela? Quem cuida dessas pessoas? Eu me preocupo bastante com isso, porque lembra quando nós fizemos aquela discussão com toda a sociedade, uns 3 anos atrás, né, foi na época até do antigo prefeito, que nós fizemos políticas de propostas, que era algo inédito aqui em São José do Rio Preto, não tem, só tinha essa proposta em nível nacional, e a gente fez uma proposta em nível municipal, né? E a gente colocou um hospital, uma casa-abrigo, um hospital-abrigo para essas pessoas que saem, que fazem cirurgias, que sofrem acidentes, para que seja tratado em algum lugar, né? Dar dignidade para elas, né? Então, eu fico pensando, como elas estão sendo cuidadas nesse momento? Você faz uma grande cirurgia, se sofreu um acidente, quem cuida delas? Elas estão na rua? E como é? Esse consultório de rua, ele faz esse acolhimento pós-operatório? Então, eu acho que você traz para uma discussão, e aí eu digo que da política da pessoa em situação de rua e da política da pessoa idosa, por exemplo, tem vários vácuos, né, várias lacunas entre serviços, né, que não existem dentro das políticas. Quando ele não existe, significa que ele não tem financiamento, né? E a gente tem que pensar que quando a gente está falando do Estado, o Estado também é uma relação de 3 entes federativos, município, Estado e União. E esses 3 entes é que financiam os sistemas, os serviços para que eles possam ocorrer. Quando a gente pensa na população em situação de rua, a gente vem para esse lugar, né, da pessoa em situação de rua, e aí eu oferto as questões mais assistenciais do ponto de vista da assistência de fato, né, o abrigo, a comida, o banho, na saúde agora, mais recentemente, então, a consulta, o remédio, né, o acesso ao SUS através do consultório na rua. Mas a gente tem que lembrar exatamente essas outras condições. Primeiro, eu tenho uma questão dessa população também envelhecendo, né? E à medida que ela envelhece, ela também traz consigo os seus agravos, ela também vai tendo agravos e doenças crônicas, né? Que a gente chama das crônicas de um modo geral, né? Que estão associados. De um modo geral já está associado a um grupo aí. E aí a gente vai pensando que, por exemplo, cirurgias ortopédicas, elas são cirurgias que não existe dentro do sistema hospitalar, a gente chama de leito de retaguarda. A Cleia caiu? Não? Tá aí. Os leitos de retaguarda, né? Então, dentro do serviço hospitalar, eu tenho um leito de retaguarda. O leito de retaguarda, ele é exatamente para que ele possa permanecer, o indivíduo possa permanecer por até 90 dias, dependendo da sua condição, né? Na questão da maioria seriam traumas, doenças cardíacas, para que ele possa se recuperar e reestabelecer. Mas ainda assim, eu preciso pensar que muitos desses pacientes não vão permanecer esse tempo suficiente dentro do leito hospitalar, e aí a gente volta na questão da crise sanitária, né? E a questão do Covid explode essa questão da ocupação dos leitos. Sim. E aí eu preciso pensar em outros lugares. Aí, aonde está indo essa população? A gente no município, né, a partir do momento que a gente tem, então, essa parceria mais efetiva com o FREI e com a construção, aí, né, com a aquisição da casa-abrigo, que é a Casa do Cirineu, a gente está conseguindo, em algumas situações, fazer o acolhimento dessas pessoas que, por alguma situação, né, passou por um trauma, e a gente faz uma avaliação e ele consegue permanecer. A equipe do consultório na rua é uma equipe que está
que faz o contato direto com esse profissional, com essa residência e tenta buscar um acompanhamento mais contínuo, mas a gente busca estabelecer uma relação com a unidade básica do território, né? No caso da Casa do Cirineu, ela fica na região do São Francisco, então a gente tenta estabelecer isso com a própria unidade da atenção primária, daquela demanda, né? Uma demanda que ela vai aparecendo também para a população idosa, por exemplo, né? Então a população idosa, o que a gente tinha lá atrás, num passado distante, eram os antigos asilos, que as pessoas, por questões sociais, elas não tinham onde ser acolhidas e iam para um asilo, que hoje são chamadas de LPI, Institutos de Longa Permanência para Idosos, mas que muda a característica dessa população idosa também ao longo dos anos, que eu oferto para as pessoas uma tecnologia médica maior. Então, essa tecnologia médica também faz com que as pessoas vivam mais, mas nem sempre vivam melhores. E ela vai também exigir uma demanda de um serviço para que possa fazer um cuidado mais contínuo dessas pessoas. Agora, esse serviço é esse avanço, tanto do ponto de vista da população idosa, como da população de rua, ao meu ver, né, que é o que eu venho fazendo muito essa proposição e essa discussão no serviço, que a gente possa ter serviços mais híbridos, né? Serviços onde eu tenho a política de saúde e a política da assistência social imbricados nesse mesmo lugar para ofertar o cuidado, né, para esse indivíduo. Então, por exemplo, eu sei que São Paulo tem uma casa que chama Casa Morro de São João, São Paulo, não sei exatamente agora o nome, mas que é uma casa para a população de rua idosa. Então lá eles têm 200 vagas e que quem faz o cuidado, né, a gerência disso é a Secretaria da Assistência Social, mas ela tem, a Secretaria da Assistência da Saúde oferta profissionais, né, enfermeiros e técnicos para o cuidado dessa população. Então a gente vai percebendo que as políticas públicas elas precisam avançar nesse lugar do cuidado mais contínuo, né, e mais imbricado entre as várias políticas. Mas a gente volta para aquele lugar. Este é um vácuo das políticas públicas, né? Então, para a população de rua, a gente hoje vai buscando mediar situações de caso a caso, né? Então, eu tenho o seu fulano, que eu tento fazer uma negociação com a Casa do Cirineu para que ele possa ficar e permanecer. Aí busca a equipe do consultório na rua para que ele faça esse contato mais contínuo, né? Então, a gente vai construindo, porque redes também é isso, né, Cléia? Assim, redes, apesar das relações documentais, as redes elas só acontecem de fato através das pessoas. São as pessoas que constroem as redes, né? Eu, você, né, e o fulano que vão construir e estabelecer elos de relação humana mesmo para construir essas redes. Então, acho que a gente tem realmente uma pauta importante para dizer que tem várias situações não resolvidas dentro das políticas e que a gente tem muitas pessoas que buscam, né, fazer essas pontes para que a gente possa melhorar essa condição da vida da população de um modo geral. E desse público também, né, que é a população. Com certeza. E isso é a saúde pública, isso são políticas públicas, a construção de rede e a gente tentar resolver, minimizar aí os problemas potenciais que existem, né? Amena, eu vou me despedindo, porque daqui a pouco o Instagram, você sabe que ele corta a gente, então assim... Ele cai a gente. Sim, foi muito profícua essa nossa discussão, essa nossa bate-papo, né? Eu quero agradecer mais uma vez aí a sua disponibilidade, estar conosco, né? É sempre uma grande alegria, uma satisfação te ouvir, né? Do seu conhecimento, de todas as suas raízes na política pública e falando especificamente nessa política pública que seja de alcance para todos, né? Também minha admiração e meu respeito por você, Amena, a sua mãe, uma queridíssima nossa aluna, né? Mande um beijo para ela. E eu queria agradecer também do projeto que vocês têm, que é Maria Renotti, né? E desse projeto de importância, né? Para a nossa sociedade, para a nossa cidade, e trazer aí essa qualidade do serviço ofertado, porque muitas pessoas não sabiam, né, que tem um serviço que ele é de ponta, ele é reconhecido e ele oferta vários serviços para a população que está na rua. Então, quero te agradecer a presença de todos que estão aqui conosco. Boa noite, né?
E você pode se despedir também, viu, minha linda? Vou agradecer também. O projeto Maria Renault que você citou, ele é um projeto de um Não. grupo daqui do município, de alunas vinculadas a outras instituições de ensino também, que fizeram recentemente um trabalho maravilhoso com essa população em situação de rua. A gente também fez um debate aqui sobre isso. Elas conseguiram arrecadar recursos financeiros e a gente comprou e adquiriu máscaras, kits de higiene para essa população também. Então, eu acho que esse é um dos caminhos, a gente buscar parcerias, buscar fazer a formação dos profissionais, dos futuros profissionais de saúde, para que eles, quando eles forem já profissionais de fato, mas que eles tenham tido contato com essa população, né, saibam o que é que eles vão, como é que eles vão reconhecer essa população, como é que eles vão estabelecer. Então, acho que esse é o nosso papel também, né, que é a da formação de futuros profissionais. Falar sobre políticas públicas é um lugar que eu tenho, assim, que é o que eu gosto, eu tenho uma dedicação, é o que eu acredito nesse lugar mesmo, de que a gente possa fazer mudanças efetivas para nós, de um modo geral, através das políticas públicas. Então, agradeço demais. Eu queria deixar uma última frase aqui, que para mim, neste campo especificamente aqui, da população de rua, né, Paulo Freire, como sempre, eu acho que é uma referência para todos nós, e ele dizia, né, em algum dos seus livros aí, eu sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso. Eu amo as gentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas, eu amo o mundo, que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. Então é desse lugar que eu também luto, né? É desse lugar que eu também confio, que eu me aproximo, que é da justiça social, né? Então a gente pode fazer isso através de vários movimentos de luta, né? De vários movimentos onde a gente vai construir, de fato, melhorias para a nossa população. Então, assim, de coração, obrigada pela oportunidade, né, pela possibilidade da gente conversar um pouco mais sobre isso, né, e aí dizer que a gente tem um campo muito grande de serviços e que a gente busca também, enquanto município, novas formas de atender e qualificar o atendimento dessa população em situação de rua. Obrigada, professora. Com certeza. Eu que agradeço, minha linda, que Deus abençoe. Né? E é sempre bom falar dos serviços ofertados, né? Porque muitos desconhecem, né? E acham que não está se fazendo nada e está se fazendo um trabalho muito bonito. Eu conheço os profissionais do consultório de rua, já fizemos parcerias, né, na faculdade, então assim, só tenho grande admiração por toda essa equipe, né, e admiração pelo seu trabalho, minha querida. Então, um beijo, uma boa noite para você, que Deus te abençoe sempre, viu? Obrigada, gente. Obrigada por todo mundo que está mandando mensagem aí. Amanda, Rosângela, também faz tempo que eu vou. Tem um monte de gente aqui que Tá foi todo mundo mandando. parabenizando, olha lá, tá vendo? Parabéns a vocês, Obrigada. aprendi mais hoje, muito esclarecedor. Não, a Mena é maravilhosa, né, gente? Muito produtiva, Obrigada, parabéns por gente. lembrarem da população, isso mesmo. Um beijo, viu? Boa noite para todos, que Deus Beijo, abençoe. gente. Tchau, tchau. Beijo. Boa semana para todos. Amém para você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.